Boa tarde, pessoal. Iniciando mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar, pela TV Tudo Web, essa TV que só cresce. Iniciando aí mais um mês com mais novidades, mais conteúdos para vocês sobre moda. E hoje eu vim trazer aqui um assunto super importante, tá? Que é a alma de muitos negócios da indústria da moda, que é o papel dos stylists na moda, gente. Esses são os chamados fashion stylings, tá? Então, o profissional que atua como isso são os famosos stylists, personal stylists. Gente, a imagem e a mensagem que ela transmite é a alma também de um catálogo, de um desfile de moda, e muitas vezes mais do que a roupa em si. Essa imagem, gente, ela precisa ser sempre objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. Deve partir de elementos concretos como as roupas e os acessórios, a maquiagem, o cenário e a própria modelo, que é quem vai dar toda aquela atmosfera especial que vai seduzir o espectador. Então, gente, dar vida a essa imagem é o papel do stylist, tá? Ou profissional de style. O stylist é um verdadeiro intérprete da moda. Então, gente, para você que está aí tentando iniciar numa carreira nova, está aí querendo saber mais sobre o que faz, quais são esses coadjuvantes, né? Quem está por trás de toda essa indústria da moda? Então, hoje a gente está dando destaque aqui para esse profissional, que, como eu dizia no episódio aqui anterior sobre o Festival de Cannes, gente, o stylist ele tem um papel fundamental naqueles looks que vocês veem para fora dos festivais de cinema, dos tapetes vermelhos. Quem está por trás é toda uma equipe e um deles, que é a alma desse negócio, é o personal stylist. Gente, então é muito fundamental o papel deles, por isso aqui eles merecem todo esse destaque no episódio de hoje. Gente, então, você que está querendo atuar com um personal stylist, então você vai ter aqui um guia completo do como funciona essa profissão, que já é uma profissão consolidada e muito importante. A atuação desses profissionais é tanto para as revistas como para desfiles, catálogos ou vídeos. Ele faz a aproximação entre o produto, a marca ou o estilista do público final. Pré-requisitos para estar dentro dessa profissão. Precisa de informação de moda, ousadia, criatividade e conhecimento de estilo. Como eu dizia para vocês, é uma área bem promissora e ela se transformou em uma carreira a partir dos anos 90. Pode-se atuar também bem próximo do estilista, aperfeiçoando o conceito da marca e ajudando a criar um visual de seus desfiles. Por exemplo, eu vou dar exemplos aqui de parcerias de muito sucesso. Amanda Grieve, como produtora do John Galliano, a Kate England, ao lado de Alexander McQueen. E aqui no Brasil, gente, uma parceria entre o stylist Maurício Yanez com o estilista Alexandre Ercovitch. Então, gente, para vocês verem, um não caminha sem o outro. Então, é muito importante toda a base desses profissionais para um resultado final que a gente vê. Gente, vou fazer aqui uma comparação. Ele pode ser comparado ao curador de uma exposição de arte. Cabe a ambos servir de elo entre o criador e o público. Então, são atividades que, para serem realizadas, elas devem funcionar em grupo. Então, você tem que ter uma grande vivência de trabalho em grupo, tá? Então, além daquele seu talento pessoal, o sucesso também depende dessa capacidade de atuar em parceria com todos os outros profissionais. Então, gente, eu diria que o mundo moderno, né, o mundo de hoje em dia, é um mundo feito de parcerias, né? A gente sozinho, a gente não faz nada, a gente não cria, a gente não acontece. A gente tem o nosso talento pessoal, porém, a gente precisa um dos outros. E essas parcerias são muito importantes, tanto de marcas como de pessoas. Então, gente, esses profissionais, essa equipe envolvidos na realização de uma sessão de fotos ou também de um desfile, é quem vai estar ali junto com os stylists. A regra, gente, para ser um profissional de sucesso nessa área, saber se comunicar com a equipe, tá? A equipe, gente, de uma sessão de fotos, para quem aí não tem ideia,
Eu vou elencar aqui quem são esses personagens. Diretor de moda, fotógrafo, cenógrafo, make-up artist, que é o artista da maquiagem, modelo e os assistentes. Agora, a equipe de um desfile, gente. Vamos lá. Temos o estilista, cenógrafo, DJ, iluminador, modelos e assistentes. Gente, o mercado de trabalho, como é que está o mercado de trabalho para esses profissionais? No Brasil, é bem comum o mesmo stylist realizar trabalhos em revistas, jornais, catálogos, publicidades e desfiles. Já no exterior, existem especialistas para cada setor, como editorial ou comercial. Então, geralmente aqui, o personal stylist ele faz um mix de tudo isso. Não é tão setorizado como é lá fora, né, gente? Então, aqui a gente se vira nos 30. O Brasil é aquele país que se dá um jeitinho para tudo, não é mesmo? Então, gente, qual que é o primeiro passo para você se tornar um personal stylist aí? Você primeiro tem que iniciar a sua carreira tornando-se assistente de um stylist. Tá? Essa é a forma mais eficiente de você conhecer os responsáveis pelos setores de empréstimo de roupas e acessórios das marcas e assessoria de imprensa, como fotógrafos, maquiadores, modelos e assim se tornar conhecido. Nessa fase, gente, é importante fazer bastante network e aprender muito. Quem tiver um talento criativo, disposição e fizer uma boa rede de contatos de relacionamentos, possui grandes chances de construir uma carreira sólida e com ótimo retorno financeiro no futuro. Gente, porém, como nada são flores, como realmente existem dificuldades em tudo, é claro que essa profissão também tem as suas dificuldades. Vou elencar aqui algumas delas. Gente, o dinheiro, o retorno financeiro, no início, ele pode ter um difícil retorno. Tá? Já que também para montar uma produção de estilo de alto nível não é uma tarefa simples para um iniciante. Qual que é a dica que a gente dá nisso aqui, gente? Compensar com peças de acervo pessoal, garimpar muito em brechós e também se valer aí do apoio de outros amigos estilistas que possa fornecer algum material aí para você no seu início. Os desafios que tem essa profissão, gente. Vencer a timidez, conhecer pessoas, criar um banco de dados para armazenar todos os dados como nomes, funções, lugares e datas. Ter muita organização é muito necessário. Ser também uma pessoa acessível e responsável. Gente, uma boa maneira de entrar definitivamente nesse mercado é ser agenciado através de agências. Tá? Só que tem um detalhe, gente. Gente, as agências ficam com uma parte do cachê, tá? Como resultado do trabalho do profissional. Agora, para uma carreira sólida, pessoal, é muito importante ter visão, capacidade de edição e uma ousadia natural para ressignificar, propondo novas formas de usar peças em que todo mundo já conhece. Então, o personal stylist, ele vai dar o seu olhar, o olhar final sobre aquelas coisas que já existem. Então, ele vai inovar, ele vai repaginar, vai reestruturar. Então, aí vai muito um processo de criação, né, gente? Aperfeiçoar sempre o senso estético, sabendo o que funciona ou o que não funciona no corpo de uma modelo. Absorver e investigar tudo. Gente, andando pelas ruas, batendo perna mesmo, observando as vitrines, indo a galerias de arte, pesquisando em sites de desfile, no street style mesmo, a moda de rua, né? Lendo livros e revistas de moda, filmes de todas as épocas e etc, gente. Ou seja, sempre exercitar esse olhar daquilo que funciona ou que não funciona. Porque nesse hall de coisas você vai ver uma série de coisas bacanas e nisso você vai poder pontuar o que funciona, o que não funciona dentro daquela proposta de catálogo, dentro dos modelos que você tem e etc. Então, gente, isso é um constante exercício, é um constante aprendizado. E esse exercício vai desenvolver a própria assinatura pessoal do trabalho desse stylist. Então, é a assinatura do seu trabalho com muita personalidade,
como fazem, por exemplo, os artistas plásticos, tá? Então essa vai ser a marca registrada de cada stylist. Os cuidados que devem se ter, gente: saber editar os looks de acordo com o perfil do cliente, agradar o contratante, sem que o seu ego seja maior do que a necessidade do cliente. Então se atente sempre ao seu propósito. O seu propósito é o seu cliente, é o seu contratante. Então você tem que deixar a sua marca pessoal, porém você não pode se deixar levar por essa marca pessoal e ela sendo superior ao interesse ao qual você foi contratado. Eu acho, gente, eu diria que isso para todas as profissões, né? Não somente para essa, mas como é uma profissão que envolve muito glamour, criação e etc., então esse cuidado ainda é especial. Após a definição do tema e das roupas, é preciso pensar, gente, no cabelo e na maquiagem e passar toda a linha condutora ao beauty artist, que é outro profissional, que é o profissional da beleza, que vai iniciar todo um processo de criação da beleza. Gente, a equipe. Então, gente, quem vê os catálogos de moda não imagina o universo que está por trás disso tudo, gente. Para aquele resultado final ali, existiu o trabalho de muitas pessoas. Equipe, gente, se valer de assistentes para vasculhar lojas e showrooms em busca de roupas e acessórios para ajudar no processo de montagem dos looks e, por fim, na devolução dos mesmos. Né? Porque esses looks, gente, eles são emprestados, né? São emprestados das marcas, então precisa ali ter realmente uma seleção de peças e organizar muito bem uma agenda para efetuar essa devolução. Vocês vão ver isso aqui mais para frente, eu vou falar sobre isso. Gente, as revistas, elas são um espaço aberto à criatividade dos profissionais mais envolvidos no ensaio. Ainda é o melhor caminho para montar um bom portfólio, gente. Quanto melhor a revista, melhor o status para o portfólio e, consequentemente, para o profissional. As páginas das revistas funcionam como uma vitrine para o fotógrafo, a modelo, o maquiador e o stylist, sendo ele fixo ou freelancer. Essa exposição, gente, compensa os baixos cachês pagos pelas publicações, porém, a visibilidade que elas vão proporcionar vão contribuir e muito para o surgimento de convites das marcas e das agências de publicidade para a criação de campanhas e catálogos. Então, gente, não fique muito preso no início no retorno financeiro. Você tem que se prender ao propósito pelo qual você está lá. Então, todo esse esforço, todo esse caminho que você trilhou vai ter os seus frutos lá na frente. Então você precisa ser muito bem visto, você precisa se expor muito, dar muito visibilidade ao seu trabalho para você ter um reconhecimento e um retorno financeiro no final. Gente, para o estilista, as semanas de moda funcionam como uma vitrine do seu trabalho. São exclusivas para jornalistas especializados, os stylists, blogueiros credenciados, fotógrafos, cinegrafistas, compradores e convidados especiais. O público comum tem acesso às informações através do amplo material que é divulgado, publicado nos jornais e na internet. Para o stylist, gente, as semanas de moda, elas consolidam esse repertório de tendências que vai ser trabalhado durante os meses seguintes. Então, o foco são silhueta, cores, volumes, texturas, referências a décadas e movimentos artísticos. É aquele tal do fazer a moda ir e voltar, ir e vir, revisitar coisas lá do passado, recriá-las com um novo olhar. Esse é o papel do stylist. Também faz parte de suas tarefas ficar atento ao sobe e desce do ranking das modelos, para ver qual modelo que está bombando. Então ele tem que ficar atrás de tudo isso, gente. Então ele tem que estar sempre antenado. Qual que é a logística, gente, desse trabalho? As informações coletadas em cada desfile e no balanço final de cada evento, unidas às pesquisas do que foi referendado no cenário internacional, dão origem às pautas que, depois de apresentadas e aceitas pelo diretor de moda da revista, elas serão então fotografadas.
Então, gente, vocês veem que é todo um processo criativo, né? Então, a gente não imagina, quando a gente vê um editorial, como que funciona todo esse processo. Existe uma verdadeira cadeia produtiva, né, gente? Então, para vocês terem uma ideia do poder da moda, ele é regido pelo setor mercadológico, o mercado, né? E para o estilista, ele tem que ver suas roupas publicadas nas páginas de revistas mais poderosas, com o melhor time de profissionais. Significa isso muito status e um retorno financeiro desejado, já que as pessoas se atraem tanto, né? E aí surgem os compradores de multimarcas com os clientes finais. Esse mecanismo, gente, nos ajuda a entender por que é comum dizer que a moda se sustenta pelo desejo. Então, é um constante desejo por consumo, né? E a roupa é uma parte importante desse sonho que é publicado nas páginas das revistas. Então, para o consumidor, adquirir uma peça de roupa significa fazer parte de um mundo idealizado, de um mundo ideal, em que o que é apresentado, o que é apontado como de bom gosto, significa status. Gente, então a pesquisa é o ponto crucial para esses profissionais, pois quanto melhor a pesquisa por referências, maior segurança para estruturar um personagem. É um processo, tá? É preciso que tenha muito conhecimento para incluir influências de estilos e períodos variados que sejam apropriados àquele tema escolhido, porque o pessoal da revista vai direcionar o trabalho a um tema que foi escolhido. Então, a partir dali, ele precisa criar, mas ele tem uma linha mestra para seguir. Né? Para isso, é preciso mergulhar em bibliotecas, galerias de arte, acompanhar desfiles nas semanas de moda de maneira presencial, melhor ainda, tá? É imprescindível para ter experiência, mas também existe a possibilidade, é claro, gente, de visualizar calmamente pela internet, pesquisar pela internet, que se tem tudo, todas as ferramentas necessárias. Ali você acompanha todos os looks, estuda todos os truques de stylists experientes, exercita o olhar para descobrir onde termina o trabalho do estilista e onde começa o talento do stylist na montagem de uma produção que foi para um desfile impecavelmente por modelos de primeiro time. Então, gente, um ótimo stylist é aquele que sabe misturar marcas e propostas, além de dominar a arte de mixar peças, estampas e volumes. Após os desfiles, pessoal, também tem toda uma logística por trás disso. As coleções vão para os showrooms, né, ou para as assessorias de imprensa das marcas, de onde podem ser retiradas para as fotos, tá? Então, gente, por isso que é fundamental devolver toda aquela produção na data agendada em condições perfeitas. Como eu falava para vocês, existe um empréstimo aqui de toda essa produção. Então, precisa fazer isso retornar às marcas, né? Gente, então, outra ferramenta de pesquisa importante são os portais de tendência, gente. Vou citar aqui como exemplos o WGSN e o StyleSite. São especializados em macrotendências e confirmação de tendências, sendo ótimos complementos para as pesquisas em loco. Como a informação disponibilizada por eles é preciosa, o acesso é liberado apenas para assinantes. Então, gente, é uma fonte de pesquisa riquíssima que é preciso ser assinada, não é disponibilizada para o público em geral, porque ali estão realmente o tesouro das tendências de moda. Gente, como que é o começo de tudo aí dessa profissão? Então, o ensaio de moda começa com as necessidades editoriais da própria revista. Então, verão ou inverno, um mês e o tema da edição são questões que devem ser consideradas na hora de montar as sugestões de pauta que serão analisadas pelo diretor de moda e depois pelo diretor da redação. Vou dar um exemplo aqui, gente, um exemplo muito interessante, que até falava aqui nos bastidores. No filme O Diabo Veste Prada, gente, existe aquela cena em que os editores se reúnem e apresentam suas propostas para que o diretor de redação possa decidir o que será publicado. Então, gente, fiquem até ligados que vai lançar aí o Diabo Veste Prada número 2.
Não percam quem gosta de moda e é antenado em moda, porque esse filme marcou uma época, né? Realmente foi muito legal. E ali realmente você costuma ver como funciona a indústria da moda. Os stylists, gente, da equipe de moda da revista apresentam ao diretor de moda suas pautas a partir das pesquisas já realizadas durante as semanas de desfiles. Também é levado em conta o street style e os portais de tendências. As sugestões aprovadas nessa instância e na reunião com o diretor de redação começam então a ser produzidas. O objetivo dessas reuniões, pessoal, é selecionar os melhores temas para os ensaios, reportagens e matérias de consumo. Tudo deve estar tão em sintonia quanto uma orquestra e gerar chamadas capazes de atiçar o apetite do leitor fashionista. Então, gente, é uma grande isca, né, que é lançada para os consumidores de revistas e de moda em geral. A produção, gente, ela faz parte do processo. As revistas têm uma lista com as marcas que não devem ser esquecidas durante a seleção de itens escolhidos pelo stylist e pelos seus assistentes. As grifes integrantes normalmente são anunciantes importantes. É comum que os departamentos de publicidade selecionem anúncios com os mesmos perfis de seus leitores. Então, gente, está tudo bem concatenado, é tudo bem orquestrado para formar uma perfeita sintonia para que aquilo tudo resulte em lucro para todos os envolvidos ali, gente. Então, é um mercado muito complexo, né, e muito promissor. As melhores produções são aquelas que possuem uma mistura equilibrada de produtos e marcas. Repetições desnecessárias devem ser evitadas ao máximo, pois elas deixam o leitor sem opções e transmitem aquela sensação de publi editorial, né, que é uma publicação com uma conotação editorial. Exceções para temas especiais, como, por exemplo, as várias maneiras de usar uma saia longa. Aí é um caso, gente, que você vai pensar um nicho muito específico de reportagem, né? Aí você pode usar a mesma peça em todas as fotos, facilitando a percepção do leitor. Aí o mote do negócio é esse mesmo, é de você sugerir a repetição para a combinação de outros elementos. Gente, e depois do chute? Na redação, o stylist deve transmitir os créditos para o editor de arte checar, depois da arte finalizada, se os sapatos, por exemplo, foram excluídos quando a imagem foi cortada. Caso isso tenha ocorrido, retire o crédito para evitar que o leitor procure por um item que não está visível. No dia seguinte ao da foto, é tempo de organizar a devolução da produção. Se for necessário, gente, é preciso enviar roupas para a lavanderia. Se algum calçado sofrer danos, é preciso levá-lo a algum sapateiro qualificado para que possa deixá-lo em perfeito estado novamente. Mas isso pode não evitar que a loja venha cobrar, gente, por alguma avaria, por algum estrago. Mesmo que esse produto tenha avaria e que você foi lá repará-lo, né, para deixá-lo novo novamente, pode ser que alguma marca não te isente de cobrar por esse estrago, tá? Então, gente, cada redação vai possuir uma regra específica sobre esse tipo de acerto, tá? Então, aí vai ser a combinar mesmo com a determinada marca, ou showroom ou assessoria de imprensa que fez o contrato. Toda a produção, gente, deve ser devolvida dentro do prazo acordado. Atrasos são possíveis de serem mal vistos por quem permitiu o empréstimo e poderá comprometer produções futuras. Então, isso pega muito mal, né, gente? Principalmente para um stylist iniciante, já pensou? Mas vocês vão falar assim, poxa vida, imprevistos podem acontecer. E realmente não é difícil acontecerem. Mas caso haja algum imprevisto, é preciso comunicar o fato à assessoria de imprensa ou ao produtor da marca, já informando a nova data da devolução. Então, gente, nada como um diálogo, nada como uma transparência para as coisas fluírem muito bem de acordo com o combinado, não é mesmo? Gente, a seleção de imagens. Entre centenas de cliques, o fotógrafo faz a primeira seleção. Ele pode selecionar apenas uma foto de cada clique e criar uma sugestão de paginação ou enviar uma ou mais fotos de cada look.
soltas para a redação, onde serão analisadas pelo diretor de arte, diretor de moda e diretor da revista. Em sistemas editoriais diferentes, a seleção das imagens é feita pelo editor de moda ou pelo stylist. Então, gente, aí cada produção funciona de uma maneira, mas em linhas gerais é assim que funciona. É possível que sejam solicitadas imagens extras, caso a redação queira fazer testes de paginação, por exemplo. Gente, agora eu vou dar dicas aqui para aqueles stylists novatos. Ficarem atentos para anotar corretamente, no dia das fotos, os créditos e informações para transcrevê-las de maneira necessária. Títulos e textos descritivos podem ser sugeridos pelo stylist e pelo diretor de moda, mas cabe ao diretor da revista acatá-los ou não. Então é muito importante você ter em mente isso para você não deixar ninguém de fora, né? Então é muito importante dar crédito, dar nomes àqueles que necessitam ser valorizados e reconhecidos. Gente, e a formatação? Na primeira página do ensaio, ficam os nomes do fotógrafo e do editor de moda ou do stylist. E na última página do ensaio, além dos créditos dos produtos, entra a lista dos outros profissionais que integraram o ensaio. Porém, é necessário cuidado, como eu dizia aqui, de não esquecer de incluir nem mesmo o nome do segundo assistente. Então, gente, espero que você aí se empolgue com esse tema. Se você está realmente procurando alguma coisa no meio da moda para iniciar, esse é um ótimo nicho. Então, espero que tenham gostado desse conteúdo. Beijos e até a próxima.